Acompanha o Guarulhos Web. Hoje estamos no Conservatório Municipal de Guarulhos e entrevistaremos o músico Leandro Isaac, de 22 anos, que já foi aluno do conservatório. Hoje ele dá aula e já visitou vários países por causa da música. O Leandro estudou violino e toca piano. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui no conservatório para ceder essa entrevista para a gente. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Certo, Leandro, o que você sente, né, depois de tanto tempo ter estudado no conservatório, já ter ido para alguns países, hoje você inclusive dá aula, o que você sente quando você volta para o conservatório, né, para o ambiente que te formou como músico? Para mim é muito gratificante estar aqui sempre junto do conservatório, junto desses professores incríveis que tiveram uma contribuição imensurável assim, na minha história, na minha jornada musical. A minha primeira paixão por música se iniciou aqui, né? O fruto de tudo que eu tenho colhido hoje em dia na minha trajetória musical teve início aqui em Guarulhos, com os professores que sempre me incentivaram, que tanto trabalharam comigo e me ensinaram. E poder voltar para o conservatório, poder tocar e estar entre amigos aqui é sempre uma sensação de muita alegria e de muito prazer para mim. Certo. E como você chegou até a música, ou como a música chegou até você, a ponto de hoje você viver da música? Quando eu era criança, eu sempre pedi para os meus pais para estudar um instrumento musical. Então, só que foi deixando um pouco de tempo, porque eu era muito pequeno. Eu comecei a fazer aulas particulares de teclado. E depois eu fiz um ano de aula particular de piano e prestei o Conservatório Municipal de Guarulhos e a EMESP, que é uma escola em São Paulo, ao mesmo tempo. E por um acaso eu acabei passando nas duas escolas. Daí começou um pouco a minha jornada musical, que eu me formei, fiz os 6 anos do curso regular aqui, de teoria musical do conservatório, e para não ter 2 professores de piano, como eu já tinha uma professora de piano lá também, eu iniciei os estudos de violino aqui. O que foi o maior gatilho para eu querer fazer música, na verdade, foi uma apresentação no Teatro Adamastor, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu fui assistir um concerto para piano e orquestra. Foi o primeiro concerto que eu assisti na vida, com o nosso maestro, Emiliano Patarra, regendo o pianista Flávio Varani. Então, desde então, eu comecei a seguir na trajetória musical e há muito tempo eu já venho colhendo frutos, né, do estudo e da dedicação. E eu nem consigo mais limitar em que momento eu decidi ser músico, porque foi uma coisa que foi acontecendo tão naturalmente na minha vida que chegou um momento que eu não tinha dúvidas quanto ao que eu ia querer seguir, entendeu? Ou quais seriam os rumos que eu ia tomar para minha vida. Certo. E hoje, conta um pouco como você dá as suas aulas, onde você, né, ministra as suas aulas e quais países você já visitou por causa da música. É muito interessante isso, né? Eu comecei a dar aula quando eu tinha 14 anos de idade, né? Então, hoje eu tenho 22, faz 8 anos que eu dou aula de piano. Eu comecei dando aula na minha casa, aqui em Guarulhos, por conta, os vizinhos ouviam eu tocar, então uma vizinha um dia bateu na porta e falou, você dá aula de música? E, inclusive ela falou pra mim que ela achava que eu era uma pessoa muito mais velha. Quando eu abri a porta, ela teve uma certa surpresa. E a partir de então eu comecei a dar aulas. Hoje em dia eu tenho alunos particulares em Guarulhos, então pessoas que me procuraram para dar aula, e eu dou aula em 2 escolas em São Paulo. A Escola Suzuki de Música, em São Paulo, na Vila Olímpia, e o Centro Suzuki de Educação Musical, na Vila Mariana. Então sou professor nessas 2 escolas, trabalho desde crianças de 3 anos de idade até 80 anos, 90. Não tem limite. Aí não tem limite para quem quer começar a aprender música. Certo, e sobre os países que você visitou, quais foram os países que você visitou já para tocar? Eu já estive, a música acabou me levando já para a Argentina uma vez, eu estive 2 vezes nos Estados Unidos, e eu estive na Inglaterra, não necessariamente para tocar, mas tocar acabou providenciando outras oportunidades quando eu estive nesse país. A primeira vez que eu saí do país foi para a Argentina, foi quando um pianista argentino veio para cá e ele me ouviu tocar e ele fez um convite para que eu fosse à Argentina ter aulas com ele, uma semana de aula. Então eu passei uma semana na casa dele, tendo aula todos os dias, e para trabalhar todo o repertório que eu estava desenvolvendo. Então essa foi a primeira experiência internacional que eu tive. As outras dos Estados Unidos, a primeira acabou sendo por conta de um concurso de piano.
A gente tem muitos concursos importantes de piano no Brasil, inclusive a gente vai ter um agora em Guarulhos, né, daqui a alguns meses. E o prêmio desse concurso de piano me ofereceu uma bolsa, eu ganhei o primeiro lugar no concurso, e eu recebi uma bolsa para participar de um festival nos Estados Unidos durante 2 semanas, e onde eu pude conhecer alguns dos maiores nomes assim, dos pianistas mundiais, que eu só ouvi em CD ou raramente vi alguma gravação, mas que eu nunca imaginei que eu ia poder ter contato direto com essas pessoas. Então isso foi certamente uma oportunidade super especial, uma coisa que eu jamais esqueci, né? E este ano eu estive nos Estados Unidos novamente, também através da música, mas agora visando a oportunidade de estudar lá. Então eu apliquei para algumas bolsas de mestrado em algumas universidades e agora estou apenas aguardando as negociações terminarem para ver se no próximo semestre eu estarei indo para os Estados Unidos para fazer um mestrado. Certo. Para encerrar, já que você citou aí sobre o Grupo Piano, né, o concurso que você falou que vai acontecer aqui em Guarulhos, eu queria que você falasse o que representa a música para você e aproveitando já dando um recado para os jovens guarulhenses que querem, né, ingressar nesse mundo da música e até por meio do Grupo Piano, também por meio desse concurso, qual o recado que você daria para eles? Uhum. Vale a pena investir na música? É um mundo difícil? O que você falaria para eles? Quando a gente fala de música, eu sempre costumo dizer que não existe idade, não existe sexo, não existe nada que impeça você de estudar música. E música a gente tem uma missão como músico de levar e tocar as pessoas através da música e ser tocado por elas. Da mesma maneira, a gente compartilha a alegria com as pessoas e isso é algo que tem um valor inestimável. Você subir no palco, você conseguir entregar algo para as pessoas e você perceber que as pessoas saíram dali diferente do que elas entraram. Então, eu acho que todo mundo deveria aprender um instrumento musical, independente de qualquer coisa, independente de você querer seguir nisso ou não, dado todos os benefícios que você vai ter, não só para você, mas também com as pessoas ao seu redor. Então, é uma carreira difícil? É uma carreira difícil como qualquer outra carreira que você precisa de dedicação. Mas o que eu costumo dizer é que para o músico que tem dedicação, para quem realmente estuda, pratica e busca, sempre haverá um lugar ao sol, né? Sempre tem um espaço para todo mundo que quer seguir com música e que realmente se dedica para isso, né? Então, eu acho que o maior incentivo que a gente pode dar é que nós temos um centro musical de excelência aqui na cidade, com professores maravilhosos e que todos aqueles que sentem a vontade de aprender algum instrumento musical, que eles venham aqui para o conservatório, busquem se informar, aqueles que querem ser profissionais e aqueles que querem ter a música como algo importante na vida deles também.